o filme escolhido pelo nosso grupo foi o filme Nise da Silveira, que retrata o cenário do ano de 1950, qual foi caracterizado pela introdução dos psicofármacos na área da saúde. O que significa dizer que os pacientes psiquiátricos passavam a ser tratados a partir da medicalização. Nessa época, os tratamentos psicológicos lançavam mão de técnicas agressivas, como o eletrochoque, para tratar as patologias. A história retrata um hospital psiquiátrico, em qual os pacientes eram submetidos a determinações médicas que tratavam exclusivamente as suas reações e não tinham o objetivo de promover a autonomia, a independência e outras habilidades. Em oposição a isso, Nise da Silveira, protagonista do filme e a única médica mulher no hospital, acreditava na promoção da saúde dos pacientes através da arte e se opôs fortemente a esse tipo de tratamento coercitivo. A partir dessa análise, desse resumo do filme, que nós vamos explicar um pouco dos processos grupais que aconteceram. Bom, no primeiro momento, o que a gente tem naquele hospital psiquiátrico é um emaranhado de pessoas. Por quê? Não existia uma identificação entre os pacientes. Apesar de ele estar no mesmo tempo, no mesmo espaço, não havia ideais. O processo histórico de cada um que era trazido, né, por eles terem sido excluídos da sociedade, colocados ali naquele hospital, não havia uma ligação entre eles, um objetivo comum. Nós tínhamos ali, naquele momento, uma liderança autocrática, que era um poder centralizado, no caso ali do diretor do hospital, que de forma coercitiva exigia que fossem feitos experimentos com os pacientes. Posteriormente, quando a Nise começa a intervenção, o cenário começa a mudar. A gente já consegue identificar elementos de coesão por despertar o interesse e um pertencimento nos indivíduos. Um ponto muito importante a comentar quando a Nise pede para que lave todo aquele hospital antes de ela começar a intervenção, trazendo um atendimento às necessidades humanas básicas, ou seja, aquele grupo que estava ali naquele momento, apenas emaranhado, apenas ajuntado, já começava a ter uma união, uma ligação. Ela, ao limpar aquilo ali, atendeu a necessidade básica que era comum a todos naquele momento. E ainda possibilitou uma mudança na liderança, que antes era coercitiva, né, como já havia comentado, e agora passava a ser permissiva. Primeiro que ela já começava a mudar o fato de ele ser paciente e já tratava eles como clientes, possibilitando que eles agissem como desejassem. E segundo que eles iriam fazer parte daquele projeto, daquele ideal que ainda não havia sido passado para eles, mas assim, por livre e espontânea vontade. Então eles iriam frequentar aquele local quando eles quisessem, no momento em que eles sentissem vontade. Ou seja, houvesse uma identificação. A partir daí, a Nise começa a propor algumas dinâmicas. Tem uma cena do filme que ela propõe que eles joguem bola todos juntos. Tem outras cenas que ela vai promover atividades de artesanato, atividades de pintura, focando nesse vínculo, algo que os vincule no mesmo objetivo, no mesmo propósito, para que estabeleça realmente um grupo com os mesmos ideais, com as mesmas perspectivas, visem um projeto comum. Dessa forma, ela começou a dar uma estrutura. Aquilo que antes era um emaranhado, conseguiu agora sim ser grupo. Por quê? Porque ela conseguiu criar uma estrutura onde as pessoas tinham a mesma ilusão, a mesma idealização de que elas poderiam ser recolocadas em sociedade. Com a aproximação das cenas finais do filme, eles já começavam a juntos se unirem para pintar telas e essas telas serem vendidas para que trouxesse retorno ao hospital, ou seja, era a efetivação daquilo que tinha sido intelectualmente pensado por ela. Dessa forma, ela conseguiu reestabelecer a comunicação, né, e também aumentar a produtividade daqueles clientes que antes estavam lá sem nenhum tipo de produção e, mais do que isso, conseguiu que eles recebessem os seus familiares e sim, né,
restabelecesse as relações interpessoais. Conseguimos concluir dessa forma. O fato de várias pessoas estarem inseridas no mesmo espaço e sujeitas às mesmas regras não significa necessariamente que elas sejam um grupo, pois, de acordo com as teorias vistas até aqui, para ser um grupo é necessário ter um vínculo e o papel social dos indivíduos deve ser estabelecido, possibilitando a coesão grupal e que o status do indivíduo seja restabelecido.